voltei. Bom dia. Bom dia, Amélia. Bom dia, Mari. Bom dia, Maria Camila. Bom dia. Vamos lá. Oi, dia. Bom dia. Tu ainda não tá aparecendo. Ó, aqui pra mim já. Espera. Vamos ver. Pra ti tá aparecendo? Eu não tô te vendo? Aqui pra mim tá aparecendo. E agora? Será que sou eu que não te vejo? Será que o pessoal tá te vendo? Meninas, respondam pra gente aqui se vocês estão enxergando nós duas. Bom dia, Jorge! Mas, esse maridão é top, ó. Já tá aí, ó. O meu tá dormindo. Passou Ah, a noite toda trabalhando. Fala aí se você tá vendo nós duas. Porque eu não tô vendo a Amélia. dá até pra colocar filtro, ó. Ah, Aham, eu vou pôr filtro. olha aí. Dá pra. Não, a Amélia não tá aparecendo? Então, Amélia, eu acho que tu sai e daí eu vou te chamar de novo. Tá, vou sair. Faz a solicitação aí. Vamos lá, esperar a Amélia entrar de novo. Bom dia, Michele. Bom dia, Vivi. Azar. Só as poderosas aqui, ó. Só as maravilhosas se desenvolvendo. Querendo saber o que Deus tem para a vida delas nesse ano. Vamos lá de novo, vamos ver se a Amélia vai aparecer. Ah, agora sim! Bom dia! Ia! Agora eu tô te vendo. Agora acredito que todo mundo esteja te vendo. Então, meninas, estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né? A Amélia aí tem uma história incrível, eu queria muito. Eu lembro que quando eu comecei, em outubro ali, que eu decidi literalmente me afastar das redes sociais e começar, né, me olhar mais com olhar para dentro. E eu lembro que eu passei por um momento de crise de fé que eu tava assim desesperada. E eu lembro que eu só pensava na Amélia. E a gente tava terminando já, tava no final do processo do curso de resiliência emocional. E eu falei, gente, eu preciso agora mostrar minha resiliência emocional. E aí a Amélia veio participar do curso. Conta pra gente o porquê que tu decidiu participar do curso de resiliência emocional. Não tava passando Se por uma. apresenta, né? Se apresenta aí. Fala um pouquinho de ti, mãe, empreendedora, mãe de três. Oi, gente. Meu nome é Amélia. Amélia Pereira. Eu sou empreendedora. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E estamos aí, né, na luta. Exatamente. E aí, agora compartilha com a gente por que que tu decidiu fazer o curso de resiliência emocional. Então, esse ano passado eu tinha uma empresa, né? Tava com o meu negócio próprio. E a gente passou por um momento difícil onde a gente teve que realmente perder nosso negócio. Foi por uma circunstância que a gente não podia controlar. Então a gente perdeu o nosso negócio e foi um pouco. Acabou sendo um pouco revoltante, justamente por ser uma situação que a gente não podia controlar. E com isso eu tive com certeza uma crise de fé, gente. Não foi nada fácil. E com o tempo eu me vi cada vez me afundando na tristeza. Não sei se eu cheguei a ter depressão, mas eu fiquei depressiva. E com isso eu vi que teve um curso, né? Aí eu teve de resiliência emocional. Vou fazer para quem sabe eu me sentir melhor. Quem sabe vai passar todos esses sentimentos que eu tô sentindo. E foi maravilhoso. A Vanessa ia ser uma das facilitadoras e comecei a fazer. Foi muito, muito bom.
Pra ver, não é porque a gente quis se desenvolver, ou porque eu tava ali ensinando, compartilhando um pouco, né? Por já ter feito esse curso no início do ano, logo que eu gestei o Noah, não é por isso que as provações, as dificuldades, elas vão deixar de existir, né, na nossa vida. E eu passei por esse momento de crise de fé no meio do processo, né? Ali compartilhando com vocês. E o que que isso me fez lembrar muito da história da Amélia, porque quantas pessoas, né, nessa pandemia aí tiveram os seus negócios interrompidos, né, devido a circunstâncias, coisas que a gente não tem controle, né? E nesse caso, aí vem, foi uma perda financeira, né? Eu lembro que tu comentou e que eu achei incrível, porque realmente foi uma perda financeira, mas o que que afetou? O emocional. Exatamente. E como a gente estava conversando, né? E era assim, era o meu teste. Então, por exemplo, se era o meu teste material, eu posso até ter me saído bem nessa parte do teste material. Só que o que afetou foi o meu emocional. Eu fiquei muito abalada emocionalmente. E eram os sentimentos de incompetência, inadequação. A gente só vai pensando no lado ruim, a gente não consegue pensar no lado bom. E eu trouxe muito essa culpa para mim, só que essa culpa não foi minha. Eu trouxe a carga para mim, mas era uma carga que não era minha. Eu não precisava me culpar. Opa, tá caindo aqui as coisas. Eu não precisava me culpar por isso, mas eu me culpei e atribuí toda a culpa de tudo como se tivesse sido, como se tudo estivesse nas minhas mãos, mas é aquela questão do controle, né? A gente soltar esse controle, mas não, não conseguia soltar. Era uma coisa que estava complicada e é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que é a questão de soltar o controle. Porque se a gente controla muito, quando as coisas saem do trilho, a gente acaba se desesperando. Exatamente, desmoronando. E é justamente esse o tema da nossa live, né? É deixar com que Deus ele seja o autor da nossa história. E aí a Amélia trouxe essa aula, né? Compartilhou com a gente no domingo essa aula. E, gente, tudo eu sinto que todas as coisas estão muito alinhadas, assim, com os planos. Eu sempre faço um projeto de um planejamento, né, para o ano. Escolho 3 palavras para que eu quero desenvolver naquele ano. E esse ano é consistência, é constância, né? E consciência. E aí a Amélia trouxe isso, e aí a gente precisa ter muita consciência, né? Do que a gente quer pra gente. E só que assim, a gente escreve uma narrativa da nossa história perfeita. E aí, a Amélia tem até uma experiência, se tu quiser compartilhar com a gente, sobre a tua narrativa perfeita dos filhos, de quando recebeu o terceiro filho. Não, com certeza. Então, gente, eu coloquei umas perguntas para a gente refletir na aula. Era assim, que tipo de narrativa pessoal vocês estão escrevendo para a vida de vocês? O caminho que vocês estão escrevendo na história de vocês, ele é estreito? A história de vocês, ela termina onde ela começou, que foi lá com Deus, nosso lar celestial? E nessa história de vocês, tem um exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Jesus Cristo? Então, todo mundo quer fazer e construir a história perfeita. Só que a gente não coloca os percalços pelo caminho, as dificuldades, né? A gente quer sempre que a história seja uma linha reta e que ela não tenha curvas. Então, quando foi em 2019, eu estava vivendo a minha história perfeita. Pode não ter sido perfeita aos olhos de outras pessoas, mas para mim era perfeita. Eu estava morando numa casa que eu gostava, eu estava num trabalho muito bacana que eu gostava também, com pessoas maravilhosas. O meu marido estava trabalhando, estava ótimo, nosso relacionamento. Eu tinha 2 filhos e para mim estava perfeito, gente. Perfeito. Ai, nossa, 2 filhos, um casal, que maravilha, nossa, que experiência maravilhosa.
e tava indo tudo muito bem. Até que de repente eu percebi assim, o Caleb ficou doente e eu tive que. Aí uma pessoa me liga assim, a menstruação estava atrasada, aí a pessoa me ligou assim, da, acho que era do centro de saúde, e falou: Ai, Amélia, você passou pelo posto tal dia? Eu disse: Passei, sim. Porque teve um caso de sarampo, você tem sua carteirinha? E eu disse: Não, não tenho. E, então você vai ter que tomar a vacina do sarampo. Aí, tá ótimo, vou sim, tal, quando? Tal dia. E aí eu fui tomar vacina e ela perguntou: a sua menstruação tá atrasada? Eu disse: Sim, tá. Mas eu acho que é preocupação. Ela disse: mas eu não posso te vacinar se você estiver grávida. Eu disse: mas eu não tô grávida. Ela: mas eu mesmo assim precisava de uma certeza. Aí com isso, fui, fiz o teste bem próximo, né? Tinha uma farmácia, fiz o teste e deu positivo, gente. E aí a história perfeita, né? O mundo perfeito caiu, né? E você não acredito que eu tô grávida. Foi muito difícil acreditar. Eu não aceitei. A verdade é essa, não aceitei que eu tava grávida. E passei um bom tempo tentando aceitar isso, digerir isso. Eu briguei um monte com meu marido, disse: Você me engravidou. Só que, gente, a gente não pode controlar tudo. E de E os repente a narrativa perfeita tomou outro rumo. planos que Deus tinha para mim eram outros. E eu tive que aceitar. Por- Porque se fosse para ficar só com dois filhos, eu iria. Mas eu tinha que ter um outro filho, eu tinha que ter esse terceiro filho. E até eu tive que passar pelo processo de aceitação de que eu estava grávida para poder começar a contar para as outras pessoas que eu estava grávida. Não foi nada fácil. E a gente precisa soltar, deixar fluir as coisas, soltar esse controle dessa narrativa perfeita e aceitar a vontade do Pai Celestial na nossa vida. Sim. E a partir do momento que eu soltei o controle, que eu deixei Deus escrever a minha história, ela foi muito mais linda do que aquela que eu tinha escrito para mim. Então eu E recebi muitas bênçãos. exatamente. E eu ia compartilhar, ia falar sobre isso agora. Sobre as muitas bênçãos. A Amélia esperava que a família dela apoiasse, certo? Né? Tu É. fica naquela, tipo, pô, já tá sendo um baque pra mim, porque é uma coisa que eu não esperava. Aconteceu, beleza. E aí tu espera que a família te acolha, nesse momento, te abrace né, e vai ficar tudo bem. E aí aconteceu totalmente o oposto, né? E através de bênçãos que a Amélia recebeu, que foi o João Pedro, ele nasceu. Pedro Paulo. O Pedro Paulo ele nasceu no início da pandemia, né? Pedro Paulo nasceu bem no meio da pandemia, nasceu em julho, quando já estava fechado, visitantes limitados, onde nem o meu marido só pôde assistir o parto, não pôde me acompanhar no quarto, estava bem complicado. Mas a gente, mesmo sendo pandemia, a gente recebeu muitas bênçãos, muitas bênçãos. Como a gente tem uma visão pequena, né? A nossa mulher natural, ela é pequena, a gente acaba pensando só na questão material. Ai, como é que eu vou sustentar três filhos? Porque agora tá perfeito, eu sustento dois. Como é que eu vou sustentar Exatamente. filhos? Porque já chegou num nível que estamos dando conta, tá indo tudo fluindo, né? Sim, e aí quando a gente percebe, aí não. Se o Pai Celestial me mandou essa bênção, ele vai preparar o caminho. E sempre ele vai preparar um caminho. E tanto que a partir do momento que eu aceitei, que já estava tudo bem, eu recebi bênçãos tão grandes que, mesmo que, vamos dizer assim, o meu dinheiro não iria conseguir comprar tudo aquilo que eu ganhei. A verdade é essa. Eu ganhei um quarto cheio de coisas para ele, onde eu pude abençoar outras pessoas. E muitas coisas que estavam lá no quarto, eu às vezes eu não sabia nem usar. Mas eu ganhei muitas coisas que nem a Rebeca, que é a minha primeira filha, teve. E, e eu pude, cada vez que eu ganhava, eu ia percebendo a mão do Pai Celestial. Que bênção ele proporcionou pra gente.
muitas bênçãos, bênçãos maravilhosas, que apesar de ter sido um ano muito difícil, o ano da pandemia, foi o ano que eu fui mais abençoada. E assim, eu testifico disso. Eu fui muito abençoada através da Amélia, porque a Amélia recebeu tanta coisa e o Noah nasceu em seguida, né? Ali quase 6 meses depois. Então, a Amélia me doou muita roupa. Praticamente todas as coisas que o Noah teve, né? E tem ainda e tá usando. E ainda, de vez em quando, ela seleciona umas coisas lá e vai mandando sacolinhas, né? A gente foi muito abençoado. Eu digo que a gente não gastou com o Noah nem R$ 300 com roupa. Foi só aquela primeira empolgação de comprar o kit ali logo que descobriu. Uns kitzinhos de body e camiseta e bermuda. E depois a gente não gastou com mais nada, porque a Amélia nos doou tanta coisa. E vocês entendem que esse processo, Deus agir na vida dela, ela aceitar, ele mandou essa bênção para ela. E essa bênção que ela recebeu, ela compartilhou comigo. E eu tô usufruindo disso. E eu sou muito grata, porque apesar de não ter sido uma narrativa perfeita de tudo que ela estava escrevendo, ela permitiu com que aceitou, né, o momento que Deus agisse. Porque também se tu tivesse continuado naquela ali de não quero, né, poderia ter tomado outro caminho bem diferente, que não o que Deus estava planejando. Aquela resistência, né? Não, a gente pode deixar essa resistência. Eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente não deixa e fica resistindo. E tem coisas que nos impedem, né? De fazer com que ele escreva. A resistência, o nosso ego, o orgulho. Isso também impede com que ele escreva a nossa própria história. E a gente tem que melhorar. A gente tem que sempre, todo dia se autoavaliar e fazer aquela parte de onde é que eu posso melhorar? Vamos fazer uma reflexão, aquela parte da reflexão na nossa vida. E com relação aos sentimentos, por exemplo, de tristeza e depois do curso, nossa, o curso curou tudo. Não, não é assim. A gente tem alguns sentimentos persistentes e, inclusive, eu até comentei, meu marido me briga muito, que às vezes eu começo com umas paranoias de me colocar para baixo e ele disse, não, pode parar com isso. Não, não, não para com isso. E não tem que ser assim. Ele sempre coloca, você é uma filha de Deus, e líderes inspiradas também, nossa, elas me falam tanto. Olha, filha do Deus Altíssimo, você vai conseguir. E a gente tem que lutar contra esse sentimento persistente, mas a gente agora, com as ferramentas, com o curso, com a nossa própria preparação pessoal, aí a gente vai se preparando mais, a gente vai ganhando mais forças. Inclusive que a diferença de como eu comecei o curso para como eu terminei o curso tão grande, gente, que vocês não conseguem nem imaginar. Eu acho que até o semblante da pessoa muda. Porque ela acha que ela Total, meio fechada e depois vai abrindo sorriso, vai total. Nas voltando. primeiras aulas era choro, muito choro, né? Tudo era muita emoção, tava tudo muito à flor da pele. E aí, a partir do momento que a gente foi seguindo, a gente vai aprendendo a administrar nossas emoções, administrar como é que a gente tem que lidar, o que que a gente tem que fazer. Tudo isso aí te traz esse resgate, né? Esse resgate da força. E é um curso bem rápido, um curso de 10 semanas, ou seja, 2 meses e meio. E em 2 meses e meio eu tenho certeza que a gente transforma a nossa vida num nível que a gente às vezes espera, tipo, levar anos sozinho penando ali, né? Não procurando conhecimento, a gente leva anos. E uma das coisas, quando a Vivi me chamou para ser facilitadora nesse curso, eu lembro prontamente, né? Aceitei, mas eu senti na minha mente. Eu falei, Deus tem algo para me ensinar com nesse momento, né? Eu sei que vai vir uma aprovação. E eu tinha essa, né? A gente sente.
tinha o sentimento de que não ia ser nada fácil. E eu lembro que era na segunda ou na terceira aula que fala sobre pensamentos sabotadores. E essa foi a aula que mais me marcou, que mais ficou na minha mente, assim. Tanto que eu até fiz no planejamento semanal, de todo dia ao meio-dia, ali vira o lembrete para que eu parasse e meditasse referente às coisas que eu estava pensando. Olha só. E aí veio o processo da crise de fé, que é o momento que eu literalmente eu disse, eu não quero mais nada, eu não quero ver mais ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero que as pessoas falem comigo o que eu tenho que fazer. E não queria, não conseguia, não queria orar, eu falei revoltada com Deus. E aí ele foi agindo através das pessoas da minha volta, né? Meu padrasto me mandou uma mensagem, mandou um vídeo, eu vou ver, né? E normalmente eu não assisto assim coisas muito longas. Eu falei, vou assistir. E aí coloquei ali. E eu lembro quando eu abri, eu lembro eles que o discursante ele só falava assim, permaneça firme no que você já sabe. E aí eu fiquei pensando, o que que eu já sei? E aí eu lembro que eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus Cristo ele expiou pelos meus pecados. E eu sei que toda a dor que eu tô sentindo, ele sentiu. E aí, nesse momento, eu chorei, 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 assim, ó, como uma criança, sabe? Que não consegue controlar. Eu chorava de quase soluçar. E aí eu comecei a me abrir para falar com Deus. Eu falei, tá bom, eu não quero mais, eu não quero sentir isso. E aí ele começa a agir. E aí, quando ele começou a agir, as coisas começaram a clarear. Deu, tá, o que eu preciso fazer agora? E no ano passado, eu lembro que eu comentei com a Cris, e esse ano eu comentei com a minha prima, eu tenho que mexer numa caixa que tá cheia de papel, cheia de caderno, e eu preciso mexer ali e eu sinto que vai sair alguma coisa dali. E, gente, o motivo dessa live, de eu estar aqui compartilhando mais o nosso dia a dia, é porque eu mexi nessa caixa. Porque eu fui tirando um peso que tava ali. Todas as coisas, eu queria me resgatar, eu queria saber como é que, né, a minha essência, o que que as pessoas falavam de mim, sabe aquele momento que tu tá tão perdida que tu não sabe, o que que as pessoas, quem é tu? E aí tu começa a se perguntar, quem é tu, sabe? E aí eu fui nesse resgate, e eu tenho bilhetinhos do primário, assim, coisas que eu guardo. E aí o que que as pessoas diziam de mim naquela época? E, gente, quando a gente é criança, que a gente troca as cartinhas de escola, é só coisa positiva, né? E aí, e aquilo ali me fez tão bem, me fez tão bem, me fez lembrar. E eu achei lindo que a Terezinha chegou e falou pra Amélia, né, nesse domingo, que ela disse, você é uma centelha divina. Gente, como ela falou pra ti, mas eu precisava ouvir aquilo ali. E ela disse, quando você entender que você faz parte, o divino habita em ti, tu tem esse poder, aí as coisas se clareiam ainda mais. E aí tu reconhece a mulher poderosa que tu é. Que a gente precisa constantemente, né? Tá reafirmando. E isso é deixar com que Deus escreva a narrativa da nossa história. Fala um pouco mais aí, Amélia. Você comentou sobre isso. Nossa, no período que eu tava ruim, eu fico pensando como a gente se coloca para baixo. E aí, com certeza, o inimigo aproveita essa deixa que a gente está para baixo para pisar mais ainda, né? E eu lembro que nossa, eu fiquei pensando realmente igual como você pensou. Quem que eu sou? Nossa, eu não sou nada. Eu pensava só, não sou nada. O que que eu sou? Sei lá, dá uma coisa na nossa cabeça que a gente fica até se perguntando o que que eu sou? Nada. E como eu até falei, nossa, se eu pensava que tinha fé, então minha fé não é nada. Porque se a fé com um grão de mostarda você consegue mover montanhas, então a minha fé nesse momento é nada. E pensei,
meu teste, esse era o meu teste na mortalidade, eu falei. Só que a gente precisa também de pessoas também que nos apoiem, nos incentivem. Além do meu marido, eu tive pessoas que, nossa, também foram super meu apoio. E sempre, vamos, vou, por exemplo, apoiando a questão da loja. Você tem tal coisa, sempre comprando, me também me chamando para sair, para tirar essas coisas da minha cabeça. E com isso a gente está melhorando bastante. E, nossa, é bom a gente ser apoiado por vir que a gente pode contar com pessoas ao nosso redor para nos dar palavras inspiradoras que vai acender novamente aquela chama de tudo aquilo que a gente já sabe. Não é uma coisa que a gente não sabe, é aquilo que a gente já sabe. Eu lembro que eu estava um dia tão mal, eu fui para a igreja, teve um discurso que falou lembrai-vos que da tua rocha, que é Jesus Cristo, que é a escritura de Elamã 5:12, que é uma escritura que eu sempre uso na minha vida, e era uma escritura que eu já sei. Que ele está ali, ele é minha rocha, ele é meu salvador. E eu também não conseguia falar os sentimentos de tristeza, e eles estavam me esmagando. Eu não estava revoltada, mas eu não conseguia falar com Deus. Eu não estava conseguindo falar com Ele. Eu não estava conseguindo elevar meus pensamentos, agradecer. Parecia que poderia até estar agradecendo, mas parecia uma coisa tão superficial. Não era uma coisa de coração. Mas eu estava lá, me esforçando, pelo menos para agradecer através da música, porque eu sempre uso música inspirada. Música inspirada sempre me ajuda, pelo menos quando eu não estava conseguindo falar, a música estava falando por mim. Eu usei música, por exemplo, as pessoas ao redor estavam me ajudando, e com isso eu fui melhorando, o curso foi passando, e tudo foi passando. E depois, quando eu estava vendo, né, lendo o discurso da gente deixar que Deus seja o autor da nossa história, a gente também tem que perguntar para Ele. E por que que a gente resiste em perguntar, né? E sempre quem testifica é o Espírito Santo sempre fala a verdade. Por que que a gente resiste em perguntar? E a gente tem que se lembrar que ele sempre vai falar a verdade. Por mais que seja não, não é esse caminho que você tem que trilhar para a tua vida. E sim, e a gente tem que estar preparado para ouvir o não. A gente não pode ser aquela, vamos colocar assim, aquela criança birrenta. Não, não quero, não quero. E a gente se torna, né, um pouco, quando a gente entra nessa questão, assim, por que que a gente, né, não quer conversar com ele ou não quer essa narrativa dele? Porque a gente confia em nós, a gente tem aquela coisa, não é? Tipo, confiar, literalmente, confiar na tua mulher natural. E aí, É não na tua mulher espiritual. E aí tu acha que, eu dou conta, o orgulho, né, o egoísmo. Eu lembro que algumas mulheres comentaram, né, sobre as coisas que fazem com que a gente evite deixar com que Deus haja na nossa vida. E sem esses testes, eu gostei muito, eu até anotei aqui a frase que a Amélia falou, né, que sem esses testes nós não conseguimos perceber as áreas de melhoria da nossa vida. Então, às vezes a gente acaba se debatendo muito isso. e porque não quer perceber, né? Não quer parar esse momento. Sabe que a frase que me veio muito, muito depois desses 3 meses, assim, mais off, mais interno, foi que... Agora deu um branco. Anotei até a frase aqui. Que... vou achar pra vocês, espera aí. Tava na ponta da língua, aí eu comecei a falar e saiu. O atraso que me adianta. Gente, eu senti. Sabe aquela coisa, tu tem talvez um pensamento assim, eu não tô lá publicando todo dia, tô atrasada, tá todo mundo ali, tipo, né, os negócios têm que estar no digital e tudo mais, aquela pressão, né? E eu falei, cara, 3 meses é bastante tempo pra te ficar, tipo, sem fazer nada nas redes sociais. Ainda mais se tu quer que o teu trabalho seja visto.
E eu senti tanto que esse atraso me adiantou que é fora de série. Então eu digo, se esse ano, se você está sentindo isso, né? Tá passando por esse momento de crise de fé, tire esse momento, essa reflexão para se perguntar realmente, para e saiba que esse atraso ele vai te adiantar. Na tua mente pode até pensar, ah, não, tá ruim as coisas, não estão fluindo. E até no teu negócio, né, Amélia? Talvez tu tenha pensado, tipo, poxa, ó, a gente teve que fechar, beleza. Levou tudo para casa as coisas, Sim. começou, teve que passar por esse processo de se reestruturar, mas eu tenho certeza que a Potência, a Amélia trabalha com a papelaria personalizada, a mulher que vai desenvolver esse trabalho a partir de agora é outra, né? Com certeza. E ela, eu tenho certeza que agora tu vai pôr tua essência, tu vai pôr a tua. Enfim, é o teu toque espiritual, não vai ser mais só o físico. E eu tenho É, certeza que isso aí vai te conectar às pessoas, né? E eu vai fazer aí com que teu negócio prospere. Porque se ele existe, se existe ainda o desejo no teu coração, né? E tu permitir que Deus continue contando essa narrativa aí, da tua história, ele vai fazer com que isso seja um sucesso. eu tenho que permitir, Vanessa. Eu tava vendo, tava lendo a respeito do controle, né? E se eu não permitir, eu vou estar mostrando para ele que eu não confio nele. Exato. Se você não permitir, você está mostrando que você não confia no poder divino. E eu tenho que permitir. Uma frase que me marcou muito foi que a gente sempre possa reconhecer a grandeza de Deus e a verdade de que Ele consagrará as nossas aflições para o nosso benefício. Ele vai consagrar nossas aflições para o nosso benefício. Hoje eu posso ver que, apesar de tudo, eu sinto que foi um livramento. Apesar de teve algumas coisas que depois eu fui conhecer, foi um livramento. E aí eu disse, nossa, Senhor, doeu tanto, mas o Senhor me livrou. E foi muito melhor assim. E hoje eu vou passar por uma parte de reestruturação desse ano de 2022. Vou mudar toda a página do Instagram e vai ser diferente. E é o que a gente espera, que seja um 2022 diferente. Assim como para quem está assistindo essa live e para quem ainda vai assistir, claro, vai ser diferente, mas você precisa se permitir. Exatamente. É a minha hashtag, se permita ir mais longe. Não é fácil, mas antes das coisas ficarem boas, né? E antes de se encontrar o equilíbrio, vai haver desequilíbrio, né? Então não tem como haver equilíbrio no processo, não, vai haver desequilíbrio. A gente desequilibrou e muito, mas agora ele tá equilibrando as coisas. E aí tu entende mais claramente, né? E aí, através disso, a gente consegue também abençoar outras pessoas com a nossa experiência. Então, quero te agradecer, foi incrível ter um pouquinho. Isso aqui é só um pouquinho da história da Amélia. Ela tem muitas coisas incríveis aí que inspiram, que nos fortalecem, nos ajudam, né? Realmente. Foi um E bate-papo. fazer também Obrigada, muito tudo bom. gostoso. Obrigada também. Obrigada a você por ter aceitado aí vir aqui abrir né, colocar a cara a tapa. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dessa live. E você também, sua família. Vamos acompanhar. Qual é o arroba da tua loja? É @papelaria Paulo. Beleza. Então, pessoal, a gente vai vou deixar aí a live salva. E aí vocês comecem a seguir a Amélia e acompanhem esse processo aí agora, esse 2022 que vai ser arrebatador para todos nós. Com Um beijo, certeza. Amélia. Obrigada. Amo a tua vida, mulher. Porque através dela, a minha, olha, foi muito abençoada. Ó, a minha cunhada é maravilhosa. Ah, realmente. Ah, Georgia. Ah, era a Georgia. Eu achando que era o George que tava. Mandou estrelinhas, meu marido mandou estrelinhas já. A Ah, Georgia
Obrigada pela participação de todos vocês. Marcos, bem-vindo e até mais. Beijo, beijo, beijo. Uma feliz semana aí para todos.